Tudo bom, Alberto Amparo? Tudo ótimo, Thiago Reis. Eu estou aqui com o nosso analista internacional e hoje a gente vai abrir a carteira do Warren Buffett, ou melhor, as principais ações do Warren Buffett. São 5 empresas que representam mais de 70% da participação acionária da Berkshire Hathaway. É uma carteira concentrada, a da Berkshire Hathaway? Sim. E quais são as empresas? É o que a gente vai revelar nesse vídeo. Mas antes, já dá aquele joinha e se inscreve no canal. Alberto, quais são as empresas aí que o Warren Buffett investe? Ele sempre prega uma carteira bem concentrada, né? E de certa forma ele está executando isso. Eu diria que essa concentração foi até meio que passiva, né? No sentido que ele comprou algumas empresas e elas ganharam uma valorização expressiva e ganharam uma participação também no portfólio dele, né? Não eram participações que inicialmente tinham esse percentual. Sem dúvida. E a primeira empresa já tem essa característica, né? Qual que é a maior empresa do portfólio do Warren Buffett? Olha, por muito é a Apple, a nossa querida aí do iPhone, né? O Buffett tem mais ou menos uns 43, 45% da carteira, isso varia junto com o valor de mercado da empresa. Que as pessoas conhecem ela muito pelo iPhone, né? Mas ela tem o segmento de iPhone, tem o segmento de Mac, tem o segmento de iPad, tem o wearables, né? Que são os AirPods, o Apple Watch, e tem o grande segmento, né? Que é o segmento de serviço, né? Que é o que? É a App Store, o cloud, né? Vender coisa em nuvem. E por que esse segmento é muito interessante? Ele tem a margem do segmento de serviço é o dobro da margem de segmento de produto, né? Enquanto a margem de produto está em torno de uns 33%, a margem bruta, a de serviço é 66%. O que isso significa? Com cada R$1 de receita de produto, os caras conseguem 33 cents, né, de lucro bruto. Agora, com serviço, eles conseguem 66 cents para cada dólar. E eu diria que é uma receita que não só a margem é melhor, como o risco é menor também, né? Quando a Apple produz um iPhone, ela tem um risco de estoque. Ela produz o iPhone e se ela não vender, perdeu, né? E é um produto que tem uma certa depreciação rápida, né? Mais ou menos um iPhone perde mais ou menos 50% ao ano. Eu acho que só leite estraga mais rápido, né? Enquanto o serviço não tem estoque, o que eu acho muito melhor. É importante lembrar que essa participação que você falou que é de 40% tem duas coisas. Primeiro, quando ele comprou era muito menos. A valorização da ação da Apple fez com que tivesse essa representatividade. E o Warren Buffett, inclusive, já vendeu parte da posição dele, né? Uhum. Então, se ele não tivesse vendido, talvez fosse ainda mais, né? Eu acho que chegou a ter uma época que ele tinha 50% da posição acionária dele em Apple, agora reduziu um pouquinho, acho que as outras ações também devem ter valorizado bem aí nos últimos meses. Importante falar aqui, pessoal, que a gente está falando da posição acionária. A Berkshire Hathaway tem mais de 50 negócios dentro dela que não são negociados na bolsa e que são muito importantes para o negócio. A gente está falando do portfólio de ações listadas na bolsa. A primeira e maior posição é a Apple. Qual que é a segunda, Alberto? Segunda é o Bank of America, né? Um banco gigantesco lá nos Estados Unidos. É um banco, tanto banco comercial, né, com depósito, empréstimo, quanto banco de investimento, nessa parte de M&A. Eles têm mais ou menos 1,8 trilhão de dólares em depósito de clientes, né? E o Buffett, ele, assim, aumentou bastante a posição dele também no meio da pandemia, né? Um banco que estava barato, um banco que estava sendo negociado aí abaixo dos 200 bilhões de dólares o valor de mercado da empresa, né? Só de patrimônio ele tinha uns 250 bilhões de dólares, claro que tem um intangível aí no meio, mas é uma empresa de muita qualidade e eles estão na vanguarda também tecnológica lá. O Bank of America investiu mais de 30 bilhões de dólares nos últimos anos em tecnologia, né? E é um banco excelente, muito bem gerido, e que vem recomprando ações, né? Recompra bastante ação e pagando dividendo ao mesmo tempo. É um dos maiores yields aí, né, das grandes empresas dos Estados Unidos. Hoje em dia deve estar, não sei de cabeça, deve estar em torno de uns 3%. Né? É claro que eles diminuíram um pouco o yield no meio da pandemia, né? Por causa de coisa regulatória, tinham que manter liquidez dentro. Mas se você for pegar o tanto que eles conseguem recomprar de ação, se eles pagassem dividendo, ia ser mais de 10%. Interessante você notar que ambos os cases, tanto a Apple quanto o Bank of America, são empresas que o Buffett comprou quando elas tinham muita capacidade de recomprar ações. Né? Ou seja, retornar capital para o acionista, tirando ações de circulação, né? E como o Buffett fala, quando ele comprou a Apple, ele tinha 5% da Apple, ele falou, não preciso pôr um centavo a mais, eu só vai recomprando a ação e vou chegar a ter 6% da empresa. É isso aí, Warren Buffett historicamente investe bastante em bancos, ele deu uma concentrada no Bank of America, vendeu boa parte da participação que tinha no Wells Fargo, vendeu o Goldman Sachs, sim. JP Morgan também? Vendeu também. E concentrou no Bank of America. Qual a terceira posição do Warren Buffett, Alberto? É a Coca-Cola,
A famosa coquinha aí que todo mundo gosta. Tem desde 87 essas ações. Acho que ele começou a comprar em 88 e comprou em 89 também. Qual que foi mais ou menos a tese? Em 85, a Pepsi tinha lançado o Pepsi Challenge, né? Que eram uns testes cegos que você pegava as pessoas e aí testava a Coca, testava a Pepsi, e a Pepsi, que era mais açucarada na época, ela normalmente ganhava nesses testes. Né? Case de Harvard isso aí, tem na internet, eu estudei na faculdade. Ah, é? E o que a Coca fez? A Coca vendo isso daí, ela lançou a New Coke, né? Que ela fez testes e era uma nova Coca que ganhava da Pepsi e da Coca antiga também em teste cego. Só que o que aconteceu é que isso não foi bem aceito pelo público, né? Porque não importava se ganhava no teste cego ou não, o que o público gostava era daquela experiência, daquele hábito que ele tinha da Coca. Né? Então quase foi um fiasco, mas eles retornaram com a Coca Clássica e pouco tempo depois a Coca Clássica, já mesmo tendo saído do mercado, estava vendendo mais que a Pepsi, mais que a nova Coca. E o Buffett só olhando aquilo, ele falou, caramba, né, que poder da marca. Né? E lá em 87 teve a Black Monday, né, caiu bastante as ações, a Coca ela não recuperou tanto. E o case era que a Coca estava expandindo no mundo inteiro. Exato. Né? E nos Estados Unidos ela também estava crescendo 6% ao ano nos Estados Unidos e mais de 20% ao ano fora. Né? E por causa da alavancagem operacional, se por 3 anos a receita da Coca continuasse crescendo no mesmo ritmo, o lucro operacional ia multiplicar por 7. Né? E assim, se você olha, ele comprou em 88, 89, em 98 tinha multiplicado por mais ou menos 18 a posição dele, assim, valorizado 18 vezes. Nessa época caiu o Muro de Berlim, né? E a Coca-Cola começou a abrir quase que uma fábrica por semana numa determinada época. Com a queda do Muro de Berlim, o mundo se abriu aí, né? É uma marca que era facilmente exportável, vamos dizer assim. Você ia lá para a Rússia na década de 90 e McDonald's e Coca-Cola era uma febre, porque era uma novidade e era um hábito de consumo que acabou pegando no resto do mundo, né? Então a Coca-Cola conseguia crescer sem precisar de muito capital, porque boa parte dessas fábricas eram terceirizadas. A Coca-Cola faz isso até hoje, é uma empresa bastante lucrativa. Obviamente que hoje cresce bem menos, né? Tem ano até que está decrescendo, o consumo de refrigerante no mundo ele tem se mantido estável e até caindo em algumas regiões. Além de você ir para a quarta, eu queria até estressar um negócio aqui na Coca-Cola. Muito interessante, porque o cara tá há 30 anos com essas ações, né? Mais de 30 anos com essas ações. Olha que curioso. O engraçado do Munger, ele tem uma frase que ele fala: quando você compra uma excelente empresa num excelente preço, o melhor que você pode fazer é sentar seu traseiro na cadeira e não fazer nada. Foi o que ele fez. Antes de ir para a próxima ação, o Alberto aqui preparou um material para quem quer investir no exterior, tá bom? Material completo que vai te ensinar o passo a passo para você investir fora. Pode clicar aqui no link abaixo que você vai ter acesso a esse material. Vamos lá, qual que é a quarta? American Express, né, que a gente conhece hoje em dia por cartão de crédito e tudo mais. Acho que é até mais interessante contar a primeira vez que o Buffett comprou a American Express, né, foi lá em 66. Ele tem essas ações até hoje? Não, ele vendeu, aí depois ele comprou na década de 80, 90 também, né, e a American Express, o maior business dela na época era o Traveler Check, né, que era o cheque para viajante, né, você viajava e podia usar isso daí como dinheiro fora, que era uma alternativa muito mais eficiente que letra de crédito, por exemplo. Né? E é uma marca assim, consolidada, todo mundo aceitava, né? Era uma marca que as pessoas confiavam. E uma subsidiária lá da American Express, ela dava aval para garantia, né, de empréstimo para empresas, né? E ela tinha feito uma para uma empresa que vendia óleo vegetal. E ela falou que estava tudo bem, né, com o estoque dessa empresa, que ia ser usado como garantia para o empréstimo. Quando foram ver, esse estoque que essa subsidiária tinha dado aval, não era óleo vegetal, era água do mar. E aí, o que aconteceu? Deu todo aquele bafafá, né? As ações caíram 30%, 40%. Caíram pra caramba. A American Express ia pagar essa conta, né, essa multa, ia ser... O Buffett estimou que ia ser uns 60 milhões de dólares. A American Express ela tinha patrimônio líquido pra fazer isso daí. Mas ele via que assim, ele foi pra rua, né? E ele perguntava pras pessoas... Tem uma história que ele vai num restaurante, né? Que uma amiga dele era a caixa lá, ele ficou a noite inteira conversando com ela e viu que as pessoas continuavam passando. Ou seja, o hábito das pessoas não tinha sido abalado por uma notícia de jornal. Exatamente. E era uma empresa que estava crescendo pra caramba, né? E acho que assim, em uns 2 anos ele fez uns 150% de retorno na empresa. Vendeu, né? Mas depois ele retornou. A segunda vez, acho que foi no final da década de 80 e tem ela até hoje. Ou na década de 90. Beleza, qual que é a quinta empresa aí, Alberto? É uma empresa nova que ele aumentou a posição, é a Verizon. Né? A Verizon é uma grande empresa de telefonia lá nos Estados Unidos. Eles ganharam vários leilões
para 5G, para infraestrutura de 5G nos Estados Unidos. E a AT&T, ela estava mais endividada que a Verizon, e a Verizon ela conseguiu gastar mais dinheiro, ela ganhou 70% do leilão, e eles estão focando em 5G de alta frequência, né, que é a internet com maior velocidade. É uma empresa que gera uns 10% de yield de fluxo de caixa. Acho que é uma empresa para quem tem interesse aí ficar de olho, né. Paga bons dividendos? Está em torno de uns 4% em dólar hoje. As empresas de telefonia em geral pagam bons dividendos. E pagando um payout de uns 40% do dinheiro que seja, teria condição de pagar mais. Uhum. Bom, essas são as 5 empresas que representam mais de 70% da carteira do Warren Buffett. Um asterisco aqui, esse 70% é no último balanço que foi divulgado pela Berkshire Hathaway. Neste instante, a gente não tem visibilidade de como está a carteira do Warren Buffett. Se ele tiver vendido todas as ações dele da Apple, o que eu não acho que ele fez, a gente não sabe, a gente só vai ficar sabendo nos próximos balanços, mas no último balanço que nós tivemos acesso, essa era a carteira do Warren Buffett, bem concentrada. Alguma dessas empresas você compraria? Alguma dessas empresas você não compraria? Eu preferiria, em alguns casos, um preço melhor. Acho que se você quer saber o que eu compraria e o que eu não compraria, você dá uma olhada no Suno Internacional. É isso aí, Suno Internacional, vou botar link aqui abaixo para você também virar assinante do Suno Internacional, carteira aqui que o Alberto Amparo toca. Muito obrigado, Alberto. Valeu, Thiagão. Se você gostou desse vídeo, joinha, se inscreve no canal. A gente se vê nos próximos vídeos.